Olá, bom dia. Faz tempo que eu não faço um vídeo. Nós vamos retomar hoje. Vou trazer mais uma das minhas histórias, das minhas encarnações, para vocês entenderem algumas coisas. É muito interessante. Algumas encarnações minhas eu fui nórdico, né? Viking, naquela região lá bem no norte da Europa, né? Isso faz muito tempo, alguns séculos, né? E entre essas vidas, muitas coisas, né? Sempre tive encarnações como guerreiro, como batalhador, em batalhas, em lutas, em brigas, em tudo isso, né? Que era uma característica daquilo naquela época, né? Não me não tenho nenhum sentimento de culpa por isso, nem de arrependimento, mas era aquela situação que eu encarnei ali, era isso. E numa dessas vidas, eu fiquei assim, cansado, literalmente cansado de ir para as lutas, para as batalhas, né? E ver o povo morrendo, né? E numa dessas, eu me vi nessa situação, né? Numa batalha dessas, onde no meio daquela batalha toda, daquela confusão, aquela matança toda, eu me senti mexido, né, e falei que eu não queria mais aquilo. Então eu saí caminhando no meio do campo onde nós estávamos, eu me via caminhando, dizendo: eu não quero mais comandar ninguém, eu não quero mais ser líder disso, eu não quero mais levar o pessoal, as pessoas para isso. Ou seja, eu fui decretando ali, fui falando coisas que eu não queria ser mais um líder. Eu era um dos líderes daquele pessoal e eles me seguiam. Eu era seguido, era um comandante, alguma coisa eu era ali, eu tinha algum cargo de liderança e eles me acompanhavam, né? E eu falei que eu não queria mais levar esse povo para a morte, porque era muita matança, tantos matava como se morria, né? E nesse momento, eu falando tudo isso, fazendo essas afirmações, veio um inimigo em minha direção e eu abri e me deixei matar, né? Foi forte ver isso, né? Foi assim emocionante. Eu sentia aquele sentimento que eu sempre falo que fica em você, né? Eu senti aquilo, eu vivi aquele sentimento, sabe? Naquele momento, uma coisa pesada, forte mesmo, né? E foi isso. Desencarnei ali. Traduzindo isso para os dias de hoje. Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito garoto, né? Comecei a trabalhar com 13 anos, 13 para 14 anos. Foi até que eu cheguei, fui bancário, trabalhei em banco muitos anos, foram 20 anos no segmento bancário. E uma coisa interessante, toda vez que eu estava para ser promovido no banco, né? Eu sempre fui gerente de contas, né? Muitos anos, em Campinas principalmente, muito tempo. E toda vez que eu estava para ser promovido para um cargo de liderança, um cargo de chefia, alguma coisa acontecia e isso não virava, né? Tive a oportunidade de ir para outras cidades, como gerente regional, uma série de coisas, mas não acontecia. Da época que eu fui gerente mesmo, eu acabei exercendo muito mais uma função de companheirismo e de ir para o campo, de trabalhar, de realizar, de fazer, do que de comandar. Eu sabia comandar, mas dentro de mim dizia que eu não devia comandar. Eu não conseguia comandar. Dentro de mim aquilo não me fazia bem, ser um chefe, ter essa característica, né, de comando e tal. Então, das vezes que eu assumi, depois eu tive minha empresa, tudo, ali eu comandei equipes, mas eu era muito mais parceiro, muito mais estratégico nas decisões, na parte comercial. Isso foi muito mais forte do que um comando em si.
né? Que nem o pessoal falava, eu era um companheiro mesmo, eu atuava junto com a empresa, junto com o pessoal, com a minha equipe, para desenvolver e fazer as coisas acontecerem, né? E eu sempre fiquei pensativo nisso, falei, pô, por que isso nunca aconteceu? Por que eu nunca consegui virar um gerente, um diretor, que eu queria tanto na época do banco, né? E tinha competência para isso, né? Mas eu nunca entendi, né? Até que um dia, fazendo uma sessão de apometria e uma regressão, né? Uma sessão de respiração do renascimento, surgiu isso, né? Essa situação, e ali eu tive o entendimento. Por que que eu não fazia? Porque lá atrás eu decretei isso. Eu morri com aquele sentimento que eu não queria mais liderar, ser o líder, comandar, levar. Isso não interessa, isso vai para todos os níveis da nossa vida, né? Por vidas, isso. Então é muito interessante, né? Essas situações que eu costumo falar para vocês, aquele sentimento que ficou lá dentro, qual que é o sentimento raiz disso? Que é isso que a gente busca nas sessões de apometria, nas sessões de renascimento consciente. Então, de respiração, de renascimento, acesso a vidas passadas, né? Porque isso vem à tona, né? E muitas das vezes você não consegue acessar isso numa sessão só, porque você vai tirando aquilo que está mais superficial até chegar naquele fundo, aquele sentimento raiz que eu costumo dizer, que registrou isso, né? Então isso me trouxe um entendimento, me trouxe aceitação de tudo aquilo, e hoje eu encaro tudo isso com uma maneira diferente, né? Sei que o meu caminho, né? Eu sempre falei isso, Osado, por que o meu caminho é sempre sozinho, né? Eu sempre acabei trabalhando muito sozinho, né? Depois eu conto uma outra passagem da minha vida também, onde eu fui trabalhar sozinho, né? E hoje eu trabalho sozinho, né? Eu trabalho com essas técnicas, com essas terapias, mas não adianta. É essa a minha característica, essa é a minha história, essa é a minha vivência e esse é o meu propósito aqui, né? Então depois eu vou contar o porquê disso, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais, tá bom? Fiquei um tempinho sem colocar. Eu vou soltar mais um vídeo já daqui uns 2, 3 dias de um caso que me foi permitido colocar para vocês, que é muito interessante, tá bom? Fiquem na luz de Deus. Um abraço a todos.